Boa noite. Boa noite. Procurador eleitoral aponta 53 milhões de reais da campanha Dilma Temer sem comprovação de serviços. Dinheiro suspeito nas eleições passa de R$1 bilhão. Um beneficiário do Bolsa Família doou 75 milhões. Juiz Sérgio Moro manda intimar Eduardo Cunha no Rio e dá 10 dias para ele se defender na ação sobre contas na Suíça. Em delação, o lobista da máfia da merenda afirma que parte da propina era paga na Assembleia Legislativa de São Paulo. Rachas desafiam as leis e transformam avenidas em pista de corrida. Moradores da vizinhança sentem medo e reclamam. E uma entrevista ao vivo com o ex-deputado federal Roberto Jefferson, que detonou o esquema do mensalão petista. Uma avenida em Guarulhos, na Grande São Paulo, é palco constante de rachas, que, segundo os moradores, já deixou mortos. Só neste ano, o Detran de São Paulo já fez 177 autuações desse tipo de crime em todo o estado. Teve uma vez, no sábado, eles desceram a milhão aqui, aí acertaram um motoqueiro lá no cruzamento. Foi a namorada do rapaz que morreu. O triste episódio aconteceu nesta avenida de Guarulhos, na Grande São Paulo. Ela cruza o principal acesso ao aeroporto internacional mais importante do país. O evento ganhou até um apelido, Racha Atacadão, em referência a um hipermercado que fica no mesmo endereço. Os praticantes filmam e publicam os vídeos na internet. As disputas acontecem nas madrugadas de quinta-feira, sábados e domingos. José Carlos trabalha na região há 17 anos. Já presenciou cenas terríveis provocadas pelas corridas. Inclusive já teve acidente de morrer 3 pessoas já aqui. Segundo os moradores e vizinhos aqui do bairro, os rachas acontecem há pelo menos 10 anos aqui e começaram logo após a avenida ter sido pavimentada. E ali no asfalto a gente nota até algumas marcas deixadas pelos veículos. Muitos carros são tunados, adaptados em oficinas improvisadas para que em poucos segundos atinjam uma velocidade desproporcional para a potência original do veículo. A adrenalina de uns, medo de outros. Este homem, que prefere não se identificar, mora há 4 anos na vizinhança e já aprendeu a conviver com o perigo de ser atropelado. Eu escuto barulho direto na minha casa lá. Os caras acelerando aqui igual doido. Meu irmão passa aqui para ir trabalhar com o ônibus. A gente vê os relatos, tem que prestar muita atenção no cruzamento ali, porque senão os caras acabam pegando a gente, não tem nada a ver com isso. Nem mesmo as blitzes são capazes de pôr fim a esta atividade perigosa. A polícia intervém, mas depois vai embora e volta tudo que era normal de novo. Só este ano, o Detran de São Paulo fez 177 autuações de rachas em todo o estado, 8 delas na capital. O motorista está sujeito a uma multa de R$ 1.915,38, além da suspensão da carteira de habilitação. O infrator também pode ser preso. Para o presidente da Comissão de Direito Viário da OAB, a lei contém erros. É que o crime de racha é citado em 2 artigos diferentes. Em um, a pena é de 2 a 4 anos, no outro, de 5 a 10 anos. E na prática é aplicada sempre a pena menor, desde que a infração não resulte em morte. O que é importante não é a quantidade da pena, é a certeza da punição, que só vem com educação do trânsito, coisa que não existe, com fiscalização eficaz e efetiva também, que não existe, e uma punição rigorosa, que também não existe. Então falta vontade política, porque é de longe sabido onde esses pegas ou essas corridas não autorizadas acontecem. Procurada, a Polícia Militar não se manifestou até a exibição da reportagem. Motorista perde o controle do carro e atropela fiéis no Templo de Salomão da Igreja Universal no Brás. Ela foi detida. A polícia investiga o que motivou o acidente. 2 pessoas morreram. O acidente vai ser apurado aqui pelo 12º Distrito Policial do Pari, na região central de São Paulo. A batida foi por volta das 6 horas da noite deste domingo. Dilza Maria Chianca perdeu o controle do carro dentro do estacionamento do Templo de Salomão e atingiu 7 pessoas. 2 das vítimas que foram atropeladas morreram por causa dos ferimentos. Dilza alegou que uma falha no câmbio do veículo provocou o acidente. Ela foi presa por homicídio culposo e lesão corporal
Exames mostraram que ela não havia consumido nenhum tipo de bebida alcoólica. Agora, a polícia vai aguardar o resultado da perícia para saber se houve realmente algum problema técnico. Uma semana depois de ser encontrada no interior de São Paulo, Kelly Cristina de Arruda Martins, que estaria grávida, continua em silêncio. A polícia espera um laudo médico que comprove a gestação para definir os próximos passos da investigação. Kelly Cristina de Arruda Martins, de 37 anos, ficou conhecida nos últimos dias como a grávida do Uber. Ela desapareceu no dia 30 de setembro após utilizar o aplicativo. 10 dias depois, foi encontrada em um apartamento em Campinas, no interior de São Paulo. Desde então, Kelly não conversa com os familiares. Na semana passada, nossa equipe conversou com a mãe dela, Sandra. Hoje, voltamos à casa da família. Sandra nos recebeu no portão. Ela não fala nada não, tá nada. Quieta no canto dela. Tá quieta. Agora é só aguardar para ver o que vai dar, né? Quando desapareceu, Kelly estaria grávida de 9 meses e o nascimento da criança estava previsto para a última quarta-feira, dia 12. E o neném? Também não sei de nada. Não teve, mas não teve. Era para vir dia 12, né? Não teve. Entendi. Muitos vizinhos, como Dona Irceia, conhecem a família há 30, 40 anos. Para eles, a gravidez de Kelly ainda é um mistério. É estranho, porque de repente, como ela é gordinha, a gente fala, tá grávida, mas quase não parece a pessoa gordinha, né? Não parece, né? Kelly fez um exame para comprovar se de fato estava grávida e o resultado só deve sair em pouco menos de um mês. Caso seja comprovado que Kelly deu à luz nos últimos dias, a investigação será descobrir o paradeiro do bebê. A delegada responsável não quis gravar entrevista, mas contou que se o exame comprovar que não houve gravidez, o caso será encerrado. A delegada contou ainda que a cunhada de Kelly foi intimada a depor e também disse que recebeu ameaças via mensagens de texto no celular, mas não provou, alegando ter apagado os arquivos. Delator da máfia da merenda diz que os pagamentos de propina eram feitos dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo. As informações são do jornal Folha de São Paulo. Segundo o jornal, o delator Marcel Ferreira Júlio, lobista da Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar, a COAF, contou em delação que 2 ex-assessores do deputado estadual Fernando Capês, do PSDB, recebiam propina na entrada, na área externa e até no restaurante da Assembleia. O Tucano Capês é o presidente da Assembleia. Os 2 assessores, segundo a delação, seriam Jeter Rodrigues Pereira e José Merivaldo dos Santos. A máfia da merenda, investigada desde janeiro pela Operação Alba Branca, é um suposto esquema de fraudes e desvios em contratos firmados entre a COAF, prefeituras e a Secretaria da Educação do governo Alckmin. O esquema também é alvo da CPI da merenda, na Assembleia Legislativa. Parte da investigação relativa a 2 contratos de fornecimento de suco de laranja, que totalizam quase 11 milhões e meio de reais, tramita no Tribunal de Justiça, porque apura o envolvimento de Capês, que tem foro especial. A suspeita é de que o Tucano intercedeu junto ao governo em favor da cooperativa em troca da propina. De acordo com o delator, os pagamentos aos então assessores de Capês foram em dinheiro vivo e aconteceram ao longo de todo o ano de 2015. À medida que o Estado pagava pelo suco fornecido, membros da cooperativa, que fica em Bebedouro, no interior de São Paulo, viajavam para cá rumo aos encontros na Assembleia. Segundo a Folha, Marcel Ferreira Júlio também reafirmou em depoimento ao tribunal o que já tinha dito ao Ministério Público, que parte da propina pagou despesas da campanha de 2014 do tucano Fernando Capês. O deputado Fernando Capês afirmou em nota que repudia com indignação a tentativa de envolverem seu nome com a Operação Alba Branca. Que todas as testemunhas têm esclarecido que seu nome foi usado por terceiros e que o delator Marcel Ferreira Júlio, num trecho do depoimento, afirma que nunca tratou de dinheiro diretamente com ele, Capês. Já os ex-assessores dele, do deputado tucano, Jeter Rodrigues Pereira e José Merivaldo dos Santos, não se manifestaram. Procuradoria-Geral Eleitoral endossa a investigação do TSE e coloca sob suspeitas 53 milhões de reais pagos pela campanha Dilma Temer em 2014. Ao todo, 4 gráficas estão sendo investigadas. Os vizinhos dizem que o prédio está fechado faz tempo. Tentamos tocar, mas ninguém apareceu. Tem movimento aqui? Não tem nada.
Não, hoje não. Nada. Abandonado. Abandonado. Eu tenho mais ou menos quase um ano aí na firma, nunca vi gente trabalhando aí, não. Nós estamos em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Aqui ficava a sede da Gráfica Focal, uma das 3 empresas do ramo que foram contratadas na campanha de Dilma Rousseff e do vice Michel Temer na corrida eleitoral pela presidência da República em 2014. As 3 gráficas e seus sócios estão sendo investigados na ação que pede a cassação da chapa por suposto abuso de poder político e econômico na disputa. Uma vizinha da empresa que preferiu não ser identificada contou que a gráfica mudou de endereço pouco depois da campanha e que aqui eram muitas as encomendas. Tinha época que tinha até 100 funcionários. Eles trabalhavam muito para o PT. Fazia camiseta, fazia milhares de serviços para o PT. Na semana passada, o Tribunal Superior Eleitoral determinou a quebra de sigilo bancário da Focal Confecção e Comunicação Limitada, da VTPB Serviços Gráficos e Mídia Exterior Limitada, da rede Seg Graphic e editora Eireli e de todos os seus sócios. As 3 empresas receberam juntas 53 milhões de reais da campanha petista. Mas o Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral entendeu que as empresas não apresentaram documentos que comprovassem em sua totalidade a entrega dos produtos e serviços contratados pela chapa Dilma Temer. A decisão foi feita com base em um laudo pericial, em notas fiscais e documentos apresentados pelas empresas. Um parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral endossou a decisão do TSE. O texto assinado pelo procurador eleitoral Nicolau Dino diz que as gráficas não demonstraram capacidade para executar os serviços supostamente contratados, nem comprovaram a efetiva prestação de serviço. E concluiu que, não tendo havido a comprovação da efetiva prestação de contas dos serviços contratados, crucial é saber qual o destino dos recursos transferidos às empresas. Também tentamos contato com as outras 2 empresas. Neste endereço, na Zona Norte, fica a VTPB. A sala é alugada. A proprietária não quis gravar a entrevista, mas informou que o local é usado como um depósito de papel pelos donos da gráfica. Os comerciantes vizinhos dizem que é raro ver qualquer tipo de movimentação no local. A rede Seg Gráfica, na Zona Sul de São Paulo, foi a única que encontramos em funcionamento. O dono não estava. Por telefone, o advogado da empresa falou que responderia em nota. Só por escrito, então. Você não gravaria uma entrevista comigo? Se o TSE julgar as contas de campanha de Dilma Temer ainda este ano e condenar a chapa, novas eleições para presidente da República serão realizadas pelo voto direto. Se houver condenação a partir do ano que vem, a eleição se dará de forma indireta pelo Congresso Nacional. Se a ex-presidente Dilma Rousseff for condenada pela Corte Eleitoral, se tornará inelegível por 8 anos, pena da qual se livrou no processo de impeachment. O PT afirma que todas as operações financeiras foram feitas dentro da lei. A defesa de Dilma nega que a campanha tenha sido abastecida com recursos ilícitos. Os advogados de Temer pedem que as contas de campanha dele e de Dilma sejam analisadas separadamente. A rede Seg Gráfica confirma que forneceu material gráfico à campanha de Dilma e alega que todo o material produzido teve emissão de nota fiscal. As demais gráficas foram procuradas, mas até o momento não se manifestaram. Militantes do Partido dos Trabalhadores fizeram uma vigília na porta do prédio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O protesto começou depois que circularam pelas redes sociais boatos sobre uma possível prisão de Lula. Dezenas de pessoas passaram a madrugada na porta do prédio onde mora o ex-presidente. Na internet, um blog afirmava que a Polícia Federal deflagraria hoje cedo uma nova fase da Operação Lava Jato e que o alvo da prisão seria Lula, que já é réu em 3 processos. Logo que amanheceu, o grupo foi embora. O juiz Sérgio Moro mandou para a Justiça Federal do Rio de Janeiro a intimação do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que tem 10 dias para apresentar a defesa. Cunha é réu na Justiça Federal do Paraná, acusado de receber propina de um contrato de exploração de petróleo na África e de usar contas na Suíça para lavar o dinheiro. O processo, que estava no Supremo, foi transferido para Moro depois de Cunha ser cassado e perder o foro privilegiado. A defesa do ex-deputado diz que só vai se manifestar nos autos do processo.
Cláudia Cruz, mulher dele, também é ré no Paraná e responde por lavagem de dinheiro e evasão de divisa. De acordo com as investigações, ela foi favorecida por meio de contas na Suíça com dinheiro de propina, cerca de $1,5 milhão recebidos pelo marido. Um levantamento do Tribunal de Contas da União com dados do Tribunal Superior Eleitoral mostra uma série de doações suspeitas às campanhas deste ano. Mais de R$1,4 bilhão apresentam irregularidades. Isso é mais da metade do valor arrecadado pelos candidatos. Um beneficiário do Bolsa Família teria doado R$75 milhões para uma campanha. Os nomes não foram divulgados. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre essas doações suspeitas nas campanhas eleitorais deste ano. Uma das grandes iniciativas do Tribunal Superior Eleitoral nas eleições municipais deste ano foi o aperfeiçoamento da fiscalização das prestações de contas dos partidos e dos candidatos. Em vez de fazer o controle a posteriori, como antes, o TSE resolveu periciar a contabilidade das campanhas ainda no curso da disputa. Cada balanço parcial corresponde a um susto. Hoje foi divulgado o levantamento mais recente. As doações suspeitas já somam R$1,4 bilhão. É mais da metade de tudo que foi doado durante a campanha, 2,2 bilhões. Quem faz o cruzamento dos dados é o TCU. Os números parciais vêm sendo divulgados desde o início de setembro. As doações suspeitas somavam, então, 116 milhões e foram subindo semana após semana até escalar essa espantosa cifra de R$1,4 bilhão. Isso ocorre em meio à Lava Jato e numa eleição em que as doações de empresas estão proibidas. Há no levantamento coisas estarrecedoras. 2 exemplos. Uma empresa de produção de eventos recebeu R$3,5 milhões por serviços prestados na campanha. Essa empresa pertence a um beneficiário do Bolsa Família. Outro cliente do programa assistencial do governo aparece como doador de R$75 milhões. Não é 75 mil, são milhões de reais. Está na hora de evoluir da apuração para a punição. Tradicionalmente, a Justiça Eleitoral não costuma aproveitar as oportunidades para punir fraudadores. Na verdade, muitas vezes, a Justiça Eleitoral é a oportunidade que os fraudadores aproveitam. Chegou a hora de virar esse jogo. Boa noite. A Prefeitura de São Paulo entregou hoje um relatório sobre a situação da cidade para a equipe do prefeito eleito, João Dória. Num primeiro momento, a equipe de transição vai conhecer melhor o orçamento e a arrecadação do município. E só daqui a 10 dias começam as reuniões setoriais. João Dória vai administrar uma cidade de mais de 11 milhões de habitantes a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem. A equipe de transição terá a missão de coletar informações em torno de temas como finanças, planejamento, recursos humanos e negócios jurídicos, para estipular metas para a nova administração. A partir de 28 de outubro começam os grupos setoriais. Aí nós vamos começar a entrar em educação, saúde, toda a mobilidade. Governador Geraldo Alckmin disponibilizou servidores estaduais para acompanhar a passagem da atual administração para João Dória. Isso não aconteceu na transição de gestão do Gilberto Kassab, do PSD, para Fernando Haddad, do PT, em 2012. Houve até uma certa supervalorização, que não tem isso. Na verdade, é assim, a Prefeitura designou alguns cargos para que a gente trouxesse alguns especialistas que pudessem nos ajudar. A equipe do prefeito eleito já trabalha para enfrentar os possíveis problemas que podem ocorrer no início do ano. Então você tem problema de enchente, você tem problema de mosquitos que tem que combate, você tem uma série de coisas que não podem ser interrompidas porque está mudando um governo. Então uma transição ela tem que prever. Você tem grandes coisas de limpezas de bueiro nesse período da chuva. Desde que ganhou as eleições no primeiro turno, feito histórico para um candidato, João Dória aparece com frequência na mídia. Em uma das declarações, falou em congelar as tarifas de ônibus sem combinar com seu principal aliado, o governador Geraldo Alckmin. Sobre esse excesso de exposição, o coordenador Semeghini vê um lado positivo. Numa cidade como São Paulo, com tanta expectativa, com tanta aposta a ser feita, com tanta cobrança, numa crise que o Brasil vive, num momento em que o emprego é muito importante ser retomado, é claro que gera uma expectativa muito grande. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes.
Ex-vice-presidente da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, negocia a delação e cita os mais próximos do ministro de Temer por recebimento de propina, relata a Veja. Teriam sido 3 milhões para Moreira Franco, para Gedel Vieira Lima, quantia não revelada pela revista. Para Romero Jucá, presidente do PMDB, 10 milhões. Moreira Franco é ministro secretário no programa de parcerias de investimento do governo Temer. Gedel é o ministro secretário. Em negociações para a delação, Marcelo Odebrecht já citou Temer, que em um jantar no Jaburu, em 2014, teria pedido 10 milhões repassados ao PMDB. A revista Época informa. José Antunes Sobrinho, sócio da empreiteira Engevix, também do Petrolão, fala sobre propinas superiores a 20 milhões, que teriam sido pagas durante o governo Serra e Alckmin, do PSDB. Obras do Rodoanel, metrô, CDHU, etc. Antunes cita propinas também para o governo federal. Em busca de um acordo de leniência, Antunes falou para 4 procuradores da Advocacia Geral da União. A Engevix desmente essa notícia. E na Folha, Bernardo Melo Franco conta: Fabíola Sulpino Vieira coordenava os estudos sobre saúde no IPEA. Há uma semana, Fabíola e colegas publicaram estudo mostrando os cortes embutidos na PEC 241 podem, num dos cenários, tirar até 743 bilhões da saúde. Presidente do IPEA nomeado por Temer, Ernesto Lozardo, não gostou. Fabíola está exonerada do cargo e alvo de censura pública. Fabíola e colegas erraram nas contas um erro de 743 bilhões e cometido por uma doutora na USP e colegas no Instituto de Pesquisas Econômicas ou não? Na revista Carta, André Barrocal revela: 71 mil brasileiros ricos ganharam quase 200 bilhões sem pagar um centavo ao imposto de renda na pessoa física em 2013. Dinheiro livre desse imposto porque é recebido como lucro ou dividendo das empresas onde são donos ou acionistas. Estas são notícias do agora, sobre corrupção ou sobre privilégios. Onde estão indignação, manifestações e bandeiras contra corrupção e privilégios? Boa noite. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, concede perdão da pena do ex-ministro José Dirceu no mensalão petista. Mesmo assim, Dirceu vai continuar preso pela condenação na Lava Jato. Relembre os principais personagens políticos e empresários envolvidos em escândalos de corrupção. José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil no governo Lula, foi preso em agosto de 2015. Ele foi condenado a 20 anos e 10 meses de prisão no caso de corrupção na Petrobras e em 2013 no mensalão petista. Dirceu está preso no Complexo Médico Penal na região de Curitiba. João Vacari Neto, ex-tesoureiro do PT, foi preso em abril de 2015 na Lava Jato. Vacari já foi condenado a mais de 24 anos de prisão. Ele também está preso em Curitiba. Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, foi preso na Operação Lava Jato em novembro de 2014, mas depois de solto voltou a ser preso no mês passado na Operação Greenfield, que investiga a gestão fraudulenta em fundos de pensão. Ele tentava um acordo de delação premiada que foi suspenso no fim de agosto. Pinheiro já foi condenado a 16 anos na Lava Jato. Marcelo Odebrecht, ex-presidente da Odebrecht, foi preso em junho do ano passado na Lava Jato. Ele já foi condenado a 19 anos e 4 meses de prisão. Odebrecht está preso em Curitiba. Otávio Marques de Azevedo, ex-presidente da Andrade Gutierrez, foi preso em junho do ano passado. Ele foi condenado a 18 anos em regime domiciliar fechado, depois de fazer delação premiada na Lava Jato, e 7 anos e 4 meses por crimes cometidos durante as obras da usina nuclear de Angra 3. José Carlos Bunlai, pecuarista, foi preso em novembro de 2015 no esquema de corrupção da Petrobras. Ele já foi condenado a 9 anos e 10 meses de prisão e está no Complexo Médico Legal na região de Curitiba. Antônio Palocci, ex-ministro da Fazenda no governo Lula e da Casa Civil no governo Dilma, foi preso há menos de um mês na Lava Jato. Ele é suspeito de receber propina da empreiteira Odebrecht para atuar em favor da empresa entre 2006 e 2013, interferindo em decisões do governo federal. Delcídio do Amaral, senador cassado e ex-líder do PT no Senado, atualmente sem partido, foi preso em novembro do ano passado, depois de tentar atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato. Ele fez delação premiada e, desde fevereiro, está em prisão domiciliar.
Nestor Cerveró, ex-diretor da área internacional da Petrobras, está preso desde janeiro de 2015 na Lava Jato. Ele já foi condenado a 27 anos de prisão e fechou delação premiada. Desde junho, ele cumpre prisão domiciliar. Pedro Correia, ex-deputado federal e ex-presidente do PP, foi condenado a 20 anos e 7 meses de prisão no caso de corrupção da Petrobras. Ele está preso desde abril do ano passado. Correia fez delação premiada e está na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Ele também foi condenado no mensalão petista. Jim Argelo, ex-senador do PTB, foi condenado a 19 anos na Lava Jato e cumpre a pena em regime fechado. Ele está preso desde abril. Argelo fez delação premiada. João Cláudio Genu, ex-assessor do PP, que chegou a ser condenado no mensalão petista, foi preso em maio, no caso de corrupção da Petrobras. Ele é réu numa ação que aguarda julgamento. André Vargas, ex-deputado federal pelo PT, foi preso em abril na Operação Lava Jato e condenado a 14 anos e 4 meses por propinas em contrato de publicidade da Caixa. Jorge Luiz Zelada, ex-diretor da área internacional da Petrobras, foi preso em julho de 2015 e condenado a 12 anos e 2 meses de prisão na Lava Jato. Ele está preso em Curitiba. Renato Duque, ex-diretor de serviços da Petrobras, foi preso pela primeira vez na Lava Jato em novembro de 2014. Suas penas já ultrapassam 50 anos de prisão. Ele está na sede da Polícia Federal em Curitiba. Paulo Roberto Costa, ex-diretor de abastecimento da Petrobras, foi preso em março de 2014. Ele fez delação premiada e no começo deste mês passou para o regime aberto. Pedro Barusco, ex-gerente de serviços da Petrobras, foi preso na Lava Jato. As penas contra ele já somam mais de 18 anos. Barusco fez delação premiada e cumpre pena em prisão domiciliar. Eduardo Musa, ex-gerente da área internacional da Petrobras, não chegou a ser preso na Lava Jato e foi condenado a 10 anos em regime aberto por envolvimento no esquema de corrupção da estatal. Ele também fechou delação premiada. Branislav Kontik, ex-assessor de Antônio Palocci na Casa Civil, foi preso no mês passado na Lava Jato. No começo de outubro, ele tentou suicídio. Kontik continua preso no Complexo Médico Penal de Curitiba. O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto faz um ato neste momento aqui na Avenida Paulista. O grupo caminhou pela avenida, primeiro interditando o sentido da Consolação e depois o outro sentido, do Paraíso. O ato se concentrou então em frente ao escritório da Presidência da República aqui em São Paulo. Os manifestantes querem a manutenção de políticas habitacionais do governo federal, entre elas o programa Minha Casa Minha Vida, e também protestam contra a PEC 241, que estabelece um teto para os gastos públicos por 20 anos. Um espetáculo em cartaz em São Paulo apresenta a história de um Jesus transexual. A peça é encenada por uma travesti e foi inspirada numa obra inglesa. Segundo os criadores, a montagem não é uma crítica à igreja, mas sim um discurso sobre aceitação. No lugar da longa túnica, um tubinho preto veste uma figura feminina. No palco, uma atriz travesti interpreta o Jesus Cristo transexual. Vocês vão pensar que deveríamos nos encontrar em uma igreja. Mas deixa eu te contar. Na igreja da Cruz Torta, aqui no Alto de Pinheiros, não me deixam entrar. Com passagens da Bíblia trazidas para os dias de hoje, o monólogo fala da opressão e do preconceito sofridos por quem adota o sexo oposto ao qual nasceu. Vem falar sobre amor, respeito e tolerância, que é o que Jesus fazia na sua vida. Então, quando a gente faz a parábola da boa samaritana, os samaritanos eram pessoas excluídas, execradas da sociedade. E Jesus estava lá com ele. Renata foi escolhida para o papel entre mais de 50 candidatas que responderam a um anúncio que a diretora publicou na rede social. Procura-se atriz trans, muito simples. Natália diz que a peça não é uma crítica à religião. A peça defende a tese de que se a religião é usada para excluir pessoas da sociedade, então onde isso está escrito? Vamos procurar isso. Então a autora foi atrás dos evangelhos
E percebeu que não há nada na mensagem de Jesus que sabe, seja conivente com a exclusão ou com nenhuma forma de intolerância ou preconceito. A montagem é uma adaptação do texto da dramaturga inglesa Jo Clifford, que é católica praticante e também transgênero. A peça foi uma forma que ela encontrou de lidar com a própria religião depois que assumiu a identidade feminina e passou a ser discriminada pela igreja que frequentava. Durante a estreia no Paraná, em agosto, a equipe brasileira também teve problemas. Por causa da reação de religiosos, precisou mudar o local do espetáculo na última hora. O fato de ter uma travesti em cena faz a pessoa deduzir que a peça é uma afronta ou é uma ofensa a uma fé. E não é. Porque hoje, nos ínfimos lugares desta terra atormentada, onde ostentamos abertamente os belos seres que somos, devemos tão frequentemente viver à margem das ruas como meretrizes e prostitutas. Eu acho importante, né, tocar nesse ponto, principalmente se você considerar que o Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo, né? Em segundo lugar está o México, que mata 4 vezes menos. É um número realmente muito forte. Então, assim, eu acho que a gente precisa tocar nesse assunto, a gente precisa falar sobre essa questão de gênero e é uma coisa que a gente pouco discute. A peça O Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu, está em cartaz no Sesc Pinheiros até o dia 5 de novembro. Só podem assistir a peça maiores de 18 anos. O presidente Michel Temer chega amanhã ao Japão na primeira visita de um chefe de Estado brasileiro ao país em 11 anos. Hoje de manhã, ele encerrou os compromissos na Índia. Temer se reuniu com o primeiro-ministro indiano Narendra Modi e com empresários dos dois países. Foram assinados acordos comerciais e fechadas parcerias nas áreas farmacêutica e agropecuária. No fim de semana, líderes do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul realizaram a 8ª cúpula dos BRICS, com acordos nas áreas de pesquisa agrícola, meio ambiente e facilitação de comércio. Analistas do mercado financeiro estão mais otimistas quanto à inflação deste ano. Segundo o Boletim Focus divulgado hoje pelo Banco Central, a estimativa do mercado para o IPCA recuou de 7,04% para 7,01%. Já em relação ao PIB, a previsão do mercado piorou. Agora, a estimativa passou de um encolhimento de 3,15% para uma queda maior de 3,19%. Vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Os últimos dados de inflação reforçaram muito a possibilidade de um corte na taxa básica de juros na reunião desta semana do Copom, do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Como vimos, o mercado continua reduzindo as projeções de inflação. Teve até a novidade do corte dos preços de combustíveis. Por menor que seja o impacto, a gasolina entra no cálculo do IPCA, que é a inflação oficial. E a expectativa é de uma acomodação maior dos preços de alimentos, sem o comprometimento de safra no próximo ano por fatores climáticos, como aconteceu agora em 2016. Se o Banco Central mantém os juros básicos no nível atual, em 14,25% ao ano, com a inflação em queda, na prática está elevando os juros em termos reais, o que afeta o potencial de recuperação da economia. É certo que os juros cobrados dos consumidores e empresas são muito maiores que a taxa básica, mas um corte dessa taxa referencial pode induzir um movimento de redução também na ponta final. E não é só a expectativa de queda da inflação que dá espaço para juros menores, também tem um ajuste das contas públicas. As contas estão muito ruins, com um déficit histórico. Mas a votação em primeiro turno da PEC, que vai limitar o aumento de gastos na Câmara, foi importante, principalmente por mostrar que o governo conta com uma boa base de apoio, base que pode ajudar na tramitação de matérias mais polêmicas, como a reforma da Previdência. E o ajuste também é uma condição para o BC cortar os juros. Enfim, com esse quase consenso do mercado, de consultorias, de que é hora de o Banco Central começar a cortar os juros, perde força até a necessidade de uma posição mais conservadora para recuperar credibilidade que ficou abalada pelas interferências do governo anterior, da própria presidente Dilma, nas decisões sobre os juros. Agora também tem integrantes do governo falando demais, o que não é bom, mas a conjuntura dá espaço para juros menores. A dúvida maior é se o corte será de 0,25 ou de meio ponto. Se não houver corte, o Banco Central vai provocar decepção, até mesmo entre os mais conservadores. Eu volto na quinta, até lá.
São Paulo teve hoje o dia mais quente do ano, fez 35,2 graus, parece que o calor veio para ficar, né? É que uma massa de ar quente está afastando as nuvens mais carregadas e mantendo esse calorão todo, inclusive dentro do estúdio. Vamos aos detalhes da previsão para esta semana com Mariana Armentano. O calorão vai tomar conta do país ao longo dessa semana. Só no sul do Brasil é que a chuva segue volumosa nesta terça-feira, principalmente ali no Rio Grande do Sul, onde teremos raios, ventania, queda de granizo e temperaturas mais amenas. Já do Paraná para cima, o predomínio é de muito calor. Em muitas cidades, vamos observar ao longo dessa semana temperaturas chegando perto dos 40 graus. Vamos ver aqui a nossa tabela? Olha só, na capital fluminense amanhã, a máxima vai bater na casa dos 38 graus, com muito sol e nada de chuva. Em Cuiabá e em Teresina, chega a fazer até 39 graus. Já Porto Alegre terá um dia mais fresquinho por causa do tempo fechado, com mínima de 19 e máxima de 23 graus. Agora, no detalhe, o mapa aqui de São Paulo. O dia amanhã será de muito sol, pouca chuva, apenas pancadas rápidas e isoladas e calor extremo, principalmente à tarde, em todo o estado. A máxima vai bater na casa dos 38 graus em Votuporanga e em Presidente Bernardes. Em Ribeirão Preto e em Araraquara, vai fazer até 37 graus amanhã durante a tarde. Em Campinas e em São José dos Campos, a máxima vai ficar em torno dos 35 graus amanhã. A capital paulista também não vai escapar desse calorão não, viu? Nessa madrugada teremos mínima de 20 e máxima amanhã à tarde de 33 graus, com chuvas bem pontuais. Na quarta-feira a máxima se mantém e faz mais calor ainda na quinta, com mínima de 21 e máxima prevista de 34 graus. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a análise do impacto da Lava Jato sobre os grandes partidos políticos. Entrevisto hoje Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB, liderança política de expressão, eleito 6 vezes seguidas deputado federal pelo PTB do Rio de Janeiro e cassado em 2005. Agradeço muito sua presença hoje no Jornal da Gazeta, mas antes de mais nada, eu quero saber como é que está a sua saúde. Tá bem. Eu sei que o senhor passou momentos difíceis na vida e, inclusive, enfrentou um câncer complicado. Vejo que o senhor está com aparência boa. Graças a Deus, passou. Tá bem? Graças a Deus. Fiz o último exame recente, aquele PET scan. Mais nada, nenhum resíduo, graças a Deus. Muito tudo em bom. paz. Bom, recentemente o senhor discursou na tribuna da Câmara Federal, naquela cerimônia de homenagem aos 100 anos do Ulisses Guimarães. E chamou-me a atenção uma frase sua: quero imitar Ulisses Guimarães, um dos maiores políticos do Brasil, um acendedor de lampiões que iluminava toda a cidade. Aí eu quero saber, nos seus 6 mandatos, o senhor acendeu algum lampião do qual se lembre que tenha espargido luz no entorno? Na Constituinte, eu me coloquei ao lado das teses democráticas no que toca ao nosso liberalismo econômico e na proteção social do trabalhador. Naquela época, a turma da Força Sindical integrava os quadros do PTB e nós ajudamos a escrever, para não dizer que escrevemos quase toda a ordem social que hoje está na Constituição. Então eu penso que escrevi sim artigos constitucionais que são inesquecíveis e deixei acesa a minha luzinha também, copiando um pouquinho do exemplo do grande brasileiro Ulisses Guimarães. Naquela época em que o senhor surpreendeu o país com a denúncia do Mensalão, o senhor espargiu luz ou sombra? Luz para alguns, sombra para outros. Esses gestos na política que são muito afirmativos, Maria Lídia, assim, de muito enfrentamento, de muita luta, você esclarece, clareia, ilumina para um lado, mas faz sombra para o outro. Eu vi na abertura da nossa matéria e acompanhando aqui o jornal, assim, eu assisti um relatório sobre a Lava Jato. Muita gente daquela época hoje está na sombra.
A luz foi dada, o Brasil enxergou a realidade como era e eu vejo que tem muita gente que foi para a sombra. E muita gente, né, sob julgamento. E as denúncias sobre a relação promíscua do poder público com o setor privado não constituem uma novidade na história da República Brasileira. Agora eu quero ouvir se é justo o senhor dizer, como disse, que Lula sempre soube de tudo, que foi Lula quem institucionalizou a corrupção no Brasil? Hoje a gente tem essa visão clara, muito clara. À época do Mensalão eu não tinha essa visão. Eu tinha a impressão que o presidente estava sendo enganado pelo Zé Dirceu. Hoje não. A investigação desnuda o discurso do Lula completamente. E você veja, Maria Lídia, não é uma acusação de natureza política. O Mensalão nasceu de uma denúncia minha na tribuna do Congresso Nacional e uma entrevista que dei a uma jornalista. Foi assim que surgiu o Mensalão. E a luta minha sozinho contra o grupo do PT, o grupo de poder daquela época, mesmo os partidos que faziam a base do PT no Congresso Nacional. A Lava Jato não é política, ela é jurídica, é a Polícia Federal, é o Ministério Público Federal, é a Justiça, são juízes federais, não é oposição, não é uma briga política, vote em mim, vote 13, vote 15, vote 14, vote 12, não é nada disso. O juiz Moro não é candidato a nada, os ministros do Supremo não são, os procuradores não são, os delegados federais não são. É uma luta de investigação. A investigação, cada dia que é feita, você toma um susto. Primeiro com os valores, que são assim, coisas absurdas. Segundo, com o envolvimento das pessoas. Agora, quando o senhor faz essa referência à Lava Jato, muita gente tem criticado, não apenas políticos do PT, lideranças petistas, e que dizem que a Lava Jato tem um caráter seletivo e persecutório em relação ao Partido dos Trabalhadores e ao próprio ex-presidente Lula, para tirá-lo do páreo da competição política. 2018 está por aí. Está para chegar, mas também a crítica em relação a excessos cometidos por vários representantes dessas instituições que o senhor acabou de mencionar. No seu entender, a Lava Jato tem se excedido? Não. Alguns erros há, mas a verdade está ficando clara aos olhos de todos. Quer dizer, o Moro quer tirar o Lula da disputa. O juiz Moro, que hoje é um escravo, que vive com 12 seguranças por dia, a esposa dele com 12 seguranças por dia, os filhos, é um homem ameaçado. Eu tenho um primo que mora na rua da Justiça Federal, entram aqueles carros todos guarnecendo a vida do homem mais ameaçado do Brasil. Maria Lídia, ele prendeu os homens mais poderosos na política e os mais ricos do país, nas empresas mais poderosas do país. E ele é candidato a quê? A cumprir o objetivo constitucional da carreira de magistrado. Se Lula for preso, eu pergunto, o senhor teme que possa haver, considerando que nas pesquisas de preferência de votos, ele tem uma representação política ainda que é fiel a ele, que Lula sendo preso possa haver comoção social, possa haver uma reação violenta nas ruas do país? Comoção vai haver porque ele é amado por uma parte do povo. Sim. Mas pesquisa eleitoral não é sentença de absolvição. O povo escolheu Barrabás e condenou Jesus, porque Barrabás repartia o fruto do roubo com o povo. E o Filho de Deus que veio para a salvação foi condenado à cruz. Pilatos, o malandro, lavou a mão. Mas o povo escolheu o Barrabás. Quem é que vocês querem que eu tire da cruz? Barrabás ou Jesus? O povo, Barrabás, Barrabás. Pesquisa eleitoral não é prova de inocência. Barrabás não foi absolvido de ser ladrão porque não foi crucificado. Ele era o ladrão que o povo escolheu para deixar no lugar, salvar e deixar Jesus morrer. Então, não vejo assim, uma sentença condenatória ao Lula não será assim, um conflito
com as pesquisas eleitorais. Ela não tem esse escopo e esse objetivo. Eu vi hoje uma declaração de Marina Silva em que ela expressa pesar por esses nomes todos importantes do cenário político nacional, dos grandes partidos, estarem sendo envolvidos, muitos deles condenados, presos pela Operação Lava Jato. Entretanto, ela, ao mesmo tempo, expressou um temor de que esteja havendo uma convergência desses grandes partidos no sentido de criar barreiras e esvaziamento para a Lava Jato. O senhor vê esse movimento no Congresso Nacional? Não vejo nenhum movimento. Ninguém para mais a Lava Jato. Não há como você paralisar uma operação jurídica dessa profundidade. Vem aí as novas delações, Maria Lídia. E você disse empresas privadas com poder público. Não são empresas privadas. As empresas privadas do Brasil estão quebrando por falta de recurso. São as paraestatais. Quais são? As empreiteiras, que sempre viveram na teta dos governos, municipais, estaduais e federais. Através das empresas públicas, que são as estatais. O cerne da corrupção, o grosso da corrupção é essa coisa de partido político indicar diretor de empresa pública e de empresa estatal. O que um partido pode fazer numa estatal, indicando os seus dirigentes? Caixa. As empresas estatais são o braço financeiro das corporações sindicais. Essas corporações sindicais que mais gritam são as que estão perdendo mais caixa, porque elas têm privilégios dentro das empresas estatais. E ricos, olha o que a CUT fez na Petrobras. Ricos privilégios, os petroleiros e a CUT receberam na Petrobras e ficaram quietos, assistindo aquele assalto que quebrou a empresa e desestabilizou o Brasil. E os políticos, diretor financeiro, diretor internacional, para fazer política. Então, o que nós precisamos fazer? Avançar na política de privatização com seriedade, acabar com a corrupção. Você não vai conseguir nunca no mundo inteiro, mas você reduz 60%, 70%. Não são as empresas privadas. Você fala assim, parece que o empresário privado, você não, mas essa colocação, que o empresário privado é sempre cúmplice da desonestidade. E não é. Mas tem muito que não é santo nem inocente. Essa relação promíscua, poder público, setor privado, vem de longe. Sim, mas aí são os paraestatais. Essas empresas, essas empreiteiras, essas empresas que vivem diretamente ligadas a contratos estatais e financiamento de banco público, essas têm problema. Mas as empresas privadas, que são a maioria do país e que dão emprego à maioria das pessoas do Brasil, são empresas sérias. Em tempos de sobressaltos e tanta incerteza, o senhor ainda canta? Eu canto. Eu 2 vezes por semana canto. Quer dizer, canto normalmente em casa, canto assim em reuniões com os amigos. Quer dizer, ainda esse faço ano. vocalizo e canto 2 vezes por semana. Muito obrigada por sua entrevista. Eu te agradeço. Muito obrigado a você. Muito obrigado. Gamberini. O exército do Iraque começa a batalha para expulsar o Estado Islâmico de Mossul, a segunda maior cidade do país. Milhares de combatentes iraquianos, curdos e tribos sunitas começaram a avançar em direção a Mossul. A ofensiva tem a ajuda do exército americano e apoio de ataques aéreos da coalizão internacional. Os jihadistas do Estado Islâmico tomaram a cidade de 1,5 milhão de habitantes há mais de 2 anos. Eles declararam um califado, montaram seus campos de treinamento e cobram da população impostos e taxas. Uma campanha aérea liderada pelos Estados Unidos teria ajudado a expulsar o Estado Islâmico de parte do território. Mas acredita-se que entre 4 e 8 mil militantes do Estado Islâmico ainda estejam em Mossul. O alto comissário da Organização das Nações Unidas para Refugiados disse que 100 mil iraquianos podem fugir da cidade nos próximos dias. 11 campos de refugiados estão sendo montados na região. O Iraque tem hoje uma população interna de mais de 3 milhões de deslocados pela violência. E você vai ver a seguir, São Paulo joga daqui a pouco para tentar escapar da zona de rebaixamento. E os gols da rodada do Brasileirão. Palmeiras venceu e se distanciou do Flamengo, que perdeu. Receitas Digitais Bradesco, com Bela Gil. Oi! Se para você já é natural fazer tudo pela internet, computador, celular,
o Bradesco tem uma receita incrível para você. Atendimento à moda digital, tudo online. Você pode falar com seu gerente em horário estendido, tirar dúvidas com consultores de investimentos, sem precisar sair de casa. Tudo à moda digital. Experimente! Bradesco, digital ao seu gosto. Quem tem paixão por comunicação sabe muito bem qual faculdade escolher. Aquela que prioriza a formação ética e humanística, sem deixar de lado vivência e experiência. Porque não basta estar preparado para o mercado. É preciso estar pronto para a vida. Se você quer se formar e transformar o mundo, faça Casper Libero. Vestibular 2017. Inscrições abertas. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Amiga! Oi! Minha prefeita ganhou. É mesmo? Viu como foi bom votar? É, e ela prometeu tanta coisa boa para a cidade. Sério? Ela disse que vai fazer hospitais, vai aumentar as vagas nas escolas, vai construir as creches para a criançada. Já tô até sonhando em ter um lugar para deixar meu filho. É, o voto foi só o começo. Eu vou pegar no pé dela e dos vereadores. O nosso trabalho só começou. Faça a sua voz ser ouvida. Acompanhe. Participe. Vem aí o 13º Troféu Mesa Redonda. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Baltec. Super manta líquida impermeabilizante. A outra. Maravilha de cerveja. E agora as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. São Paulo entra em campo daqui a pouquinho e precisa vencer para sair da zona de rebaixamento, hein, Celso? Pois é, para fugir. Pois é, a situação é bem delicada do São Paulo. Com os resultados de ontem, o tricolor agora está apenas um pontinho da zona do rebaixamento, a um ponto da zona do rebaixamento, e precisa vencer o Fluminense daqui a pouco, 8 da noite, em Volta Redonda, para ganhar fôlego e abrir 4 pontos do Z4, faltando 7 rodadas. A rodada foi boa mesmo para o Palmeiras, que agora tem 4 pontos de vantagem sobre o vice-líder Flamengo. Na Arena em Itaquera, o Corinthians abriu o placar diante do América com Romero aproveitando o passe de Guilherme. O paraguaio é agora o maior artilheiro da história do estádio, com 16 gols marcados. Também no primeiro tempo, nova triangulação do ataque do Corinthians, até que Guilherme cruzou para Rodriguinho mandar no ângulo. Final, Corinthians 2, América Mineiro 0. Na Vila Belmiro, o Grêmio saiu na frente do Santos logo aos 9 minutos de jogo, com Everton batendo no cantinho de Vanderlei. O empate santista veio ainda antes do intervalo, com o zagueiro Fabian Nogueira, 1-1 placar final. O Palmeiras visitou o Figueirense e começou a construir a vitória aos 7 minutos do segundo tempo, nesse pênalti polêmico de Bruno Alves em Gabriel Jesus. Na cobrança, Jean bateu no centro do gol e abriu o marcador, 1-0. O time paulista aumentou a vantagem aos 32 minutos, novamente com Jean. O Figueirense conseguiu descontar com Rafael Silva, aproveitando o vacilo do goleiro Jailson. E ficou nisso, 2-1 Palmeiras. E outros 6 jogos movimentaram a 31ª rodada. Cruzeiro e Chapecoense foi a única partida que terminou sem gols. Nos outros jogos, destaque para os tropeços de Flamengo e de Atlético Mineiro, que ajudaram o Palmeiras a disparar na tabela. Em Campinas, a Ponte Preta despachou o Santa Cruz com 3 gols no segundo tempo. Roger, Maicon e o William Potker marcaram os gols da Macaca, que permaneceu na 10ª posição. Já o Santinha somou a 6ª derrota seguida no Brasileirão. Na Ilha do Retiro, o Sport venceu o Vitória, subiu 3 posições e afastou, pelo menos por enquanto, o fantasma do rebaixamento. Diego Souza fez o gol do jogo. Final, 1-0. No Rio de Janeiro, o Botafogo recebeu o Atlético Mineiro e abriu o placar com o zagueiro Bruno Silva, logo aos 4 minutos de jogo. Ainda no primeiro tempo, o Rodrigo Pimpão completou o cruzamento da direita e marcou um belo gol, 2-0 Bota.
A reação do Galo começou aos 5 minutos da etapa final com o artilheiro Fred, que tabelou com o Robinho e descontou. Depois da cobrança de escanteio, Léo Silva subiu mais que a defesa carioca e testou firme para deixar tudo igual. Mas o time da casa queria a vitória e ela veio na cabeçada de Dudu Cearense a 3 minutinhos do final. E ficou assim, Botafogo 3, Galo 2. No clássico paranaense, o Atlético venceu o Coritiba e continua na briga pelo G6. Rosseto pegou bonito de fora da área e fez o primeiro. No segundo tempo, Pablo recebeu na frente, tocou na saída do goleiro e definiu o resultado na Vila Capanema. 2-0 placar final. No Beira-Rio, completamente lotado, foi o Flamengo quem abriu o placar diante do Inter. Hever, de cabeça, fez 1-0. A partir daí, o Colorado tirou forças de onde não tinha e buscou a vitória. Eduardo Sacha acertou um lindo chute de primeira e empatou o jogo. E a virada começou no chute de Valdívia que Alex Muralha defendeu. No rebote, Vitinho apareceu e marcou o gol salvador do Inter. 2-1. Vitória dramática do time gaúcho e derrota sofrida para o Flamengo, que viu o Palmeiras abrir 4 pontos na liderança do campeonato. Bom, falando do Palmeiras, você disse que houve alguns times que tiveram tropeços que ajudaram o time. Só que o juiz ajudou muito o Palmeiras, hein, Celso? Isso foi a pauta da reclamação, por exemplo, do presidente do Flamengo e também do presidente do Figueirense, alegando que o Palmeiras foi ajudado porque o pênalti que originou o primeiro gol não foi pênalti, no segundo gol a bola saiu antes do lançamento. Agora, a verdade é que também está todo mundo reclamando da arbitragem. Os árbitros estão fazendo muita lambança, isso é verdade, mas também estão cada vez mais atuando sob pressão. Imagina hoje o árbitro de Fluminense e São Paulo que jogam daqui a pouquinho. O Fluminense já reclamou uma barbaridade. O juiz tem que saber apitar. Não justifica. E são erros grosseiros. Alguns nem tanto, porque a gente precisa parar. É verdade, é verdade. Mas outros realmente são bizarros. 13 minutos para acumular o pênalti. Aí não dá, né? Obrigado, Celso. Boa noite. Até amanhã. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Nós voltamos amanhã às 7 em ponto. Boa noite e até lá. Jornal da Gazeta.